Deixa ela aberta aí. De 1 Crônicas, capítulo 20. Livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler com você esse texto. Nós vamos ler aí do verso. Quero ler do verso 1 para a gente compreender um pouco as coisas. Mas a base está do verso 4 em diante, tá bom? Todos encontraram? Digam, eu achei, pastor. Então vamos lá. Queria que você estivesse ligado nessa noite. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá, a atacou e a destruiu, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sobre a sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tomou os habitantes de Rabá, seus escravos, e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gézer. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Safe, um descendente de gigantes. E desse modo, os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, de Gate. O cabo da lança de Lame era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha, com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Eu quero repetir com você o verso 7. Vamos juntos. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esse homem que a gente vê por último aqui, no verso de número 7, só de falar já dá para ter ideia do terror que era esse homem. Um homem terrível, um homem de uma estatura daquela de Golias. E é interessante porque Davi está no meio do seu reinado. Ele reina 40 anos, aproximadamente. E nesses 40 anos, essa história de 1 Crônicas, nesse texto, ela está acontecendo exatamente num instante em que Davi está perto dos seus 20 anos de reino. Ele já passou por muita coisa. Ele já está com a sua vida de governo estabelecida. É um tempo em que os combates de guerra estão acontecendo. E Davi estabelece agora que Joabe vá para a batalha. E ele fica em Jerusalém. Ele não vai. Ele fica governando, ele fica administrando. Eu estava preso nesse texto e percebi que 3 gigantes são mortos em combate, mas Davi não está lá. E é a primeira vez que Davi não vai para a guerra e que gigantes morrem.
Mas antes, não tem morte de gigante. Só tem morte de gigante há 20 anos atrás, aliás, muito mais que isso. E o texto vai dizer sobre esses homens, e pontua assim coisas interessantes. Esses homens, o texto vai marcar eles aqui, o que eles fizeram? Como que isso aconteceu? Davi está lá em Jerusalém. Ele está governando e os homens estão em combate. Sibecai, ele vai nessas incursões e ele não era de linhagem real. Ele não tem descendência, aliás, ascendência por parte da casa de Davi. Mas é interessante que nas características de Sibecai consta que ele era um dos principais guerreiros de Davi. Mas a idade de Sibecai não bate com a idade de Davi. Aliás, a idade desses homens descritos aqui no livro de Crônicas não bate também com a idade de Davi. Eles são mais novos do que Davi. E a biografia de Sibecai diz que ele era um dos principais guerreiros e valentes do exército de Davi. Ele era do grupo de elite do exército de Davi. Ele foi conhecido, o livro de Crônicas diz que ele fazia parte dos 30 valentes de Davi. Ele é nomeado por Davi como general. Davi está nos seus 20 anos de governo, já começa a pesar. Alguns vão dizer que esse tempo de batalha já é final de governo de Davi. Então a idade para Davi já está começando a chegar. Ele ainda não vai terminar ali, mas já está para concluir. Por isso que não dá para precisar ser metade do reinado ou para frente do reinado. Mas é fato que Davi está com um reino sustentável já. Ele nomeou esse homem, Sibecai, de tanto que ele é relevante, como general. Ele comanda a 8ª divisão do exército. O comandante dessa divisão, ele governa 24 mil homens. Sibecai, ele governa e se reveza nesses serviços mensais. O que Sibecai faz? Ele lidera tropas em ocasiões especiais. Toda vez que tem que resgatar alguém, toda vez que tem que ter um embate mais crucial, mais forte, Sibecai está lá. Ele tem essa característica de general, mas ele não é contemporâneo, ou seja, ele é mais novo que Davi. E Sibecai também tem outra característica. Ele é matador de gigante. Ele traz no seu currículo, ele vai na cidade de Gob e mata um gigante chamado Zaf. E esse homem chamado Zaf, esse gigante, ele é descendente dos Refaíns. E ele traz Sibecai dentro do seu currículo. Por que ele é chamado um dos 30 valentes de Davi? Nessa mesma característica vem um outro homem, chamado Elanã. Elanã, ele era um homem tão fantástico, que ele também não é descendente aqui de uma linhagem real. Ele não é filho de um sacerdote, ele não faz parte da questão de uma família de influência, mas ele também entra como um dos homens que Davi tem ele em autoestima, porque ele também faz parte daqueles homens que tiveram marcas no governo de Davi. O texto diz que este homem aqui, ele faz algo interessante. Ele vai dentro de Gate, igual a Sibecai. Sibecai, ele vai na região dos Amonitas, aonde os filisteus se apossaram também, e mata um dos gigantes de lá. Esse homem chamado aqui, que nós encontramos, Elanã, ele faz o que? Ele mata o irmão de Golias.
irmão de Golias, é gigante. E diz o texto que nós lemos que a haste do irmão de Golias, ela era do tamanho de um tear. E eu fui buscar nos contextos teológicos qual era o tamanho dessa haste. E a haste costumava ser a ponta dela de 5 a 6 centímetros e meio, e ela tinha de comprimento 1,5 metro. Essa era a ponta do tear, da lança que o irmão de Golias tinha. Então, essa espessura aqui, era 5 centímetros a ponta, e de 1,5 metro, era mais ou menos isso. Isso era que o homem carregava de lança. E vai um judeu, que não é alto, e ele vai lutar com um homem, que em média tem 2,90 metros, o gigante. Ele é irmão de Golias. E ele não só luta, como ele mata também este homem aqui, que é terrível. É interessante porque esse moço também, ele não tem uma história de alguém que foi indicado porque é parente de alguém no governo. Eles são pessoas que viveram assim no tempo de Davi, mas eles não tinham história de alguém que pudesse colocar eles no governo. Eles viram alguma coisa. E aí depois o texto vai mostrar o nome de um moço chamado Jonatas. E isso é muito interessante, porque dos outros 2 gigantes, esse era o mais monstruoso, o mais terrível. E é interessante como que esses 3 homens aqui, e eu quero ressaltar com você com Jonatas, que ele é sobrinho de Davi. Ele se depara com um homem que tem quase 3 metros, 24 dedos. Só de se encontrar com um homem desse, já dá um probleminha, como diz um amigo meu. Um camarada com 5 dedos, do tamanho da minha mão, já dizem que é problema. Meus primos são maiores do que eu. A Fernanda esse dia falou assim: Kleber do céu, você ficou pequeno perto dos seus primos. Eu falei: eu sou menor da casa do meu pai. Esses homens, eles são grandes. E eu estava olhando para esse texto e vendo que se destaca aqui alguma coisa interessante no versículo, porque fala Jonatas, sobrinho de Davi. Como que isso acontece? Aí a gente precisa pensar. Porque a gente volta lá para 1 Samuel, capítulo 17. Se você abrir sua Bíblia comigo, a gente não precisa ler, mas só para a gente conhecer um pouquinho mais ou lembrar. Esse texto vai dizer sobre a morte de Golias. O que o texto marca aqui? 1 Samuel 17. Que Davi, voltando, não é rei. Ele tem entre 13 a 15 anos. Outros vão dizer que Davi, quando vai enfrentar Golias, ele tem possivelmente de 17 a 18 ou 20 anos. É isso que vai dizer o texto. Golias está lá desafiando Israel. Golias é de Gate. Ele faz parte das 5 cidades-estados da região filisteia. E ele vai provocar Israel. Ele sai lá dos filisteus de Gate e vai para dentro do território de Israel. De um lado, ele chega dentro do território de Judá, que pertence a Israel, e no vale ele fica provocando, mas está dentro de casa, dentro do território. E ele começa a provocar através dos filisteus, dizendo: não tem homem aí? Se tem, manda aqui que eu vou vencer, que eu vou fazer isso ou aquilo. E acontece toda aquela história. E um menino, que a gente sabe, Davi aqui é um menino. Um menino que não tem tamanho, um menino que não tem formação militar, um menino que não passa de um pastor de ovelhas, um menino que não usa armadura, que não tem habilidades com espada, que não tem formação de maniabilidade no exército, um menino que sabe cantar no pasto, um menino que sabe
compor salmos, porque da natureza dele, ele busca Deus. E que diante de um exército de Israel, que diz que acredita em Deus, homens que são treinados, estão junto com Saul. Não se esqueça que Saul é benjamita, e os benjamitas eram canhotos, e por si só, eles eram bons com a funda, mas nem Saul, sendo bom com a funda ou com a mão esquerda, ele teve coragem de enfrentar Golias. E é este moço aqui, franzino, a Bíblia diz que Davi, nesse tempo ele tinha uma aparência franzino, garoto. E é ele que vai enfrentar um homem de quase 3 metros, Golias. A gente vai encontrar as características de Golias. Ele tem aqui a altura de entre 2,92 metros a 2,97 metros. Essa é a altura que se pode estimar. A Bíblia vai falar de 6 côvados e 1 palmo, que é exatamente isso. 2,92 metros a 2,97 metros. E quem que vai enfrentar este homem? O moço chamado Davi. Que ninguém tem coragem de enfrentar. Ninguém se posiciona para enfrentar. Tem lá um exército inteiro de gente treinada, experiente, gente que usa lança, gente que usa arco, gente que sabe rastejar, gente que fala bem, gente que diz que é, mas que diante de um Golias, diante de um gigante, não faz nada, não se posiciona. E é dentro desse contexto que esse menino, do 1 Samuel capítulo 17, que a gente conhece essa história e vai pregar mais 1 milhão de vezes, ainda é pouco. E a gente vai se apaixonar pela história de Davi. O menino que faz do dia do impossível, o dia que não tinha absolutamente 1% de chance de dar certo, Davi, ele toma uma atitude. A gente sabe qual atitude que ele toma. Ele chega para Golias no vale de Elá, ou vale dos Terebintos. Ele chega diante da provocação de Golias, que o insulta e fala: eu sou algum cachorro? Olha, você manda esse menino para vir contra mim. E ele zomba, aí você conhece a frase. Aí Davi, cheio de fé, imagine a cena. Um homem de quase 3 metros, com a mesma lança nas condições, na espessura do irmão dele. Imagine, tinha um escudeiro só para levar o escudo e também a lança. Esse é o cenário que Davi vai encontrar. Mas ele tem 13 a 17, ou vamos falar aí até os 18 anos, um garoto. E de outro lado, um homem formado em guerra, um combatente. A Bíblia diz, lá no livro de 1 Samuel capítulo 17, que Golias era um experiente soldado. E é nesse contexto que Davi vai enfrentar. Ele toma atitude e ele enfrenta. E a gente sabe que Davi vai vencer essa batalha porque ele teve atitude de fé. E ele derrota Golias e a gente sabe no que dá. Passa-se os anos. Davi só vai estabelecer governo, só vai assumir reino total quase 20 anos depois. O tempo passa, irmãos. Quanta história aconteceu aqui até que Davi, ele se estabeleça como rei. Quanta história isso precisou acontecer. Chegamos aqui em 1 Crônicas, onde a gente acabou de ler. Davi já não é menino. Ele já é rei há 20 e poucos anos, ou está findando, que seja. Ele já conquistou, ele já estabeleceu, já tomou Jebus. Agora ele não vai nem para a guerra, pelo menos naquela ele não foi. E o texto vai dizer para nós o que acabamos de ler. Que dentro desse contexto aqui está acontecendo uma batalha. E é interessante porque diante do cenário que a gente vê aqui, são 3 gigantes que são derrubados. Mas o pior deles é o que Jonatas vence. Agora, você repara que Sibecai, Elanã e Jonatas, cada um tem os seus desafios. Mas o de 24 dedos é o maior e o pior. Só que Jonatas, ele não pensa em voltar atrás.
O texto é claro, é fantástico. Diz exatamente assim que a gente leu. Que este homem, o gigante, o homem de 24 dedos, ele desafiou os israelitas, roubou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Isso é interessante. Por quê? Porque dentro desse histórico de vida que Jonatas se destaca. Ele se destaca porque o monstro, a vultosidade que este gigante é, não é isso que chama a atenção do texto. Não é isso que faz a gente prestar atenção na coragem desses 3 homens. Não é o fato deles terem derrubado só o gigante e terem vencido. Mas o que nos faz prestar atenção nesse texto aqui é que alguns anos atrás ninguém matou gigante. Alguns anos atrás os filisteus faziam o que eles achavam que tinham que fazer. Matavam, torturavam, guerreavam, faziam. Eles eram o que eles achavam. Só que um dia, um menino tem atitude de fé. Ele vai para cima, sem armamento, sem estrutura. Ele se posiciona, tudo contra. A casa de Davi fala contra. Os irmãos de Davi são contra. Davi não consegue sustentar a armadura, o peitoral de Saul. Ele tem gente dizendo: rapaz, você não pode lutar com esse homem. Ele tem contra si a própria estrutura do filisteu. Ele tem a força física do filisteu. Mas ele se posiciona. E ele vence. Ele não sabe o que ele está fazendo. No combate, ele sabe. Ele diz assim para Saul: teu servo, quando cuidava das ovelhas do pai, ele enfrentou urso e leões e matou. Então eu vou vencer. Deus estava comigo. E ele vai e vence. Só que agora os anos passaram. O convívio de Davi com os novos trouxe algumas coisas que impactou aquela geração, que mudou a mentalidade daquela geração. Jonatas é sobrinho dele. Sobrinho, via de regra, passeia pela casa. Sobrinho, via de regra, mesmo que distante, vamos pensar numa condição teórica, sabe quem é o tio. E dentro do contexto, Davi tem uma relação muito boa com o irmão dele, porque ele já é rei. E dentro do contexto, Jonatas, ele viveu dentro dessa atmosfera do que Davi conquistou. Sibecai, Elanã, esses homens acompanharam o que Davi fez. Eles vivenciaram de Golias para cá. Antes de Golias, ninguém tem coragem de colocar a mão. Antes de Golias, nenhum hebreu faz. Mas depois que Davi enfrenta Golias, a história passa a ter um outro valor. Depois de Golias, as coisas não são mais como eram antes. Jonatas, a gente olha para o texto e vê que Davi não pensou no que ele estava fazendo. E talvez isso sirva para mim, sirva para você. Porque as coisas que a gente faz hoje, no meio de um oceano de empecilhos, no meio de um oceano de dificuldades, de descréditos, de gente falando: não vai dar certo, é impossível, de gente fazendo piada, de gente fazendo atos de ridicularizar, de gente dizendo jamais. Mas você sabe quem é o seu Deus.
Você sabe aquilo que você já viveu com Deus. Você sabe do Deus das Escrituras. As pessoas até dizem que acreditam no Deus da Bíblia, mas eles não creem como você crê. Eles não têm experiências como você tem. Meus irmãos, entendam que Deus está querendo nos mostrar. Às vezes a gente está vivendo num tempo em que um gigante ou gigantes, eles existem maiores do que a gente possa imaginar. Todos nós vivemos em algum momento da nossa vida, se não diversos momentos, ou sempre, gigantes que se levantam contra nós. Hoje talvez a gente até não identifique alguns, mas eles existem. Para Davi foi aquele momento, foi aquele instante. Só que Davi, quando ele enfrenta Golias, ele toma uma posição que outros não tomaram. O menino se posicionou, matou Golias, fez história. Mas não foi só o Golias. Ele teve outras conquistas. Ele teve outras batalhas. Ele teve que enfrentar perseguição. Ele teve que enfrentar distanciamento. Ele teve que enfrentar morar em caverna. Ele teve que enfrentar o Saul tentando matar ele. Davi teve que enfrentar, passar por dias e momentos difíceis. E todas as pessoas que estavam acompanhando Davi viram Davi vivendo isso. Todas as pessoas que viram os sofrimentos de Davi experimentaram Davi compondo salmos em dias difíceis. Todas as pessoas que esse texto mostra também para nós viram Davi podendo matar gente que o perseguia, entre eles Saul. Lógico que os inimigos de Israel, isso ele não poupou. Mas Saul era um homem que num determinado dia, na caverna de Adulão, ele desce, ele corta um pedacinho do manto, sobe. Quando Saul está ainda acordar, ele grita lá de cima: Rei, meu pai, olha aí, o senhor está me perseguindo. O senhor disse que eu quero te matar. Os homens que deveriam te guardar, não te guardaram. Dá uma olhada na tua capa. Olha aqui, ó. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Eu estive aí do teu lado, a espada estava na minha mão. E olha que os homens que estavam com Davi pediram ordem para matar Saul. Ele disse: não, eu jamais levantarei as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Esses homens acompanharam esses atos de Davi. E assim, a memória desses homens, elas vão sendo formatadas, elas vão sendo melhoradas. E agora Davi, que já não é novo, ele fica em Jerusalém. E essa batalha que acontece é quando Jonatas encontra esse homem de 24 dedos, que zomba. O sangue de Jonatas é sangue de Davi. Há exatamente uns 25, 30 anos atrás, um outro gigante zombou do tio, chamou o tio de cachorro. Há exatamente há quase 30 anos atrás, Jonatas soube que o tio também foi afrontado e a nação foi afrontada. E é nessa atmosfera que Jonatas cresceu, vivenciou, sabendo que o tio dele, embora franzino, não permitiu que o Deus de Israel, não permitiu que um filisteu fizesse o que aquele homem maior do que Golias, mais aterrorizante do que Golias, ele fizesse agora. Porque o que Davi fez lá atrás, agora Jonatas está passando pela cabeça dele. Porque a atmosfera que Jonatas cresceu, aquilo que ele vivenciou, foi aquilo que Davi passou. Mas é lógico, irmãos,
que no mesmo momento que Davi vivenciou, teve gente que foi covarde, teve gente que falou bobagem, teve gente que não fez o que tinha que fazer. Mas a vida é assim. Tem gente que dizia que acreditava em Deus, mas não enfrentou. Teve gente que podia ter feito coisas, mas não fez. Só que eu olho para esse texto e vejo 3 homens que matam gigantes sem que Davi estivesse presente. E eu fico aqui olhando e vendo que coisa interessante, porque a geração de Jonatas respirou um ambiente de coragem, de ousadia e de audácia, na mesma que Davi ministrou sobre a vida deles. Esse texto mostra pra gente que eles foram formados em trabalho, em coragem, que o tio os forjou. Davi não precisou falar para eles, Davi não precisou gritar para eles, mas o contato com o tio moldou Jonatas. O que Jonatas viu fez sentido. Davi, ele defende Israel. Você se lembra? Que num determinado momento, há 30 anos, ou 20 e poucos anos atrás, Golias sai de Gate e vai invadir Israel para acabar. Aí é Davi quem vai para o vale de Elá para defender Israel. Lembra disso ou não? 1 Samuel 17, no vale de Elá. 20 anos depois, a história está totalmente diferente. Porque agora, Jonatas, Sibecai e Elanã, eles estão em incursão, não em Israel. Eles estão lá em Gate. Agora, não são esses homens que estão defendendo Israel dentro de casa. O que Davi inspirou há 20 e poucos anos atrás, surtiu efeito. Agora esses homens, inclusive Jonatas, eles estão lá em Gate. Agora eles não estão defendendo, eles estão conquistando. Aqui Davi defendia, agora o sobrinho está conquistando. Esta é a diferença daquilo que a gente faz agora. Hoje o que a gente faz, muita gente não acredita, muita gente desmerece, muita gente olha com um olhar de desmérito, mas hoje talvez a gente esteja defendendo, mas a próxima geração que está vendo o que a gente está fazendo hoje, eles vão fazer muito mais do que o que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente defende, amanhã eles conquistam. Hoje a gente estabelece governo, amanhã eles vão para cima, amanhã eles vão tomar posse, muito mais, porque tudo depende de como a gente se posiciona agora. Eu não sei como você age dentro da sua casa, eu não sei como você age em relação à sua vida, mas se a gente olhar para esse texto, a atmosfera, o jeito que a gente gerencia a vida, o jeito que a gente gerencia a fé, é a atmosfera que os nossos vão ser moldados. Se nós passamos para a nossa casa, se nós passamos para a nossa descendência, medo, covardia, temor, infidelidade, eles vão viver isso, eles vão passar por isso. Mas se nós passarmos isso que Davi passou, a gente não está reparando. Mas deixa eu dizer para você, tem uma geração de filho, de neto, de sobrinho, de criançada dentro da igreja, de gente que vai se converter, de gente que está chegando, que está olhando para a gente, eles nem sabem talvez falar o nome da gente. Tem uma criançada que hoje você não sabe nem o nome deles aqui na igreja. Tem uma criançada talvez que não saiba nem ler, mas está olhando para a gente. Essa turma está vendo o que a gente está vivendo hoje, está vendo as situações de hoje, e eles vão se lembrar e dizer: olha, eu estava lá, eu vi as dificuldades, eu vi as laburas, eu vi tudo que eles passaram, e eu me lembro que sem ter muita coisa, eles mataram gigantes, eles fizeram isso. Se lá atrás eles defenderam, é nossa obrigação hoje muito mais do que eles fizeram. Deus está nos dando chances extraordinárias, Deus está nos abrindo a visão, mas tem gente que deixa essas oportunidades passarem. Jonatas foi impactado, ele viveu um tempo extraordinário,
extraordinário. Às vezes a gente só sabe abrir a boca para reclamar, só sabe abrir a boca para dizer: está difícil, não vai dar, está complicado, desse jeito não vai, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais. Pula fora, porque Deus sempre vai achar um menino franzino, Deus sempre vai achar um menino no pasto, Deus sempre vai achar um tocador de harpa, alguém que não é habilitado para muita coisa, mas tem o coração ligado no trono, tem o coração ligado no rei. Gente que não é apreciado pelos homens, mas é apreciado pelo céu. Davi é este moço que está vivendo um tempo que ele não sabe do que ele está fazendo. Eu quero declarar algo para você, para a senhora, para os senhores que estão aqui dentro hoje. O que você vive agora, as suas dificuldades, as suas limitações, o que você está passando hoje na sua casa, na sua saúde, aquilo que a senhora está lutando para levar para dentro de casa hoje, aquilo que o senhor está lutando para viver e trazer o pão para dentro de casa hoje, aquilo que você chora, sofre para trazer para dentro de casa, aquilo que a gente padece para manter as portas abertas hoje. Tem uma geração que está vendo você matar Golias, tem uma geração que está vendo você não desistir, tem uma geração que está dizendo e vendo o papai, a mamãe, eu vi o pastor, eu vi o diácono, eu vi o presbítero, eu vi a irmã, eu vi aquele irmão de oração, eu vi aquele irmão da mídia, eu vi aquele menino do teclado, do violão, eu vi aquele irmão fazendo o quê? Eles estavam lá, no meio das lutas, no meio de 5 pessoas, no meio de 20, no meio de 30, eles estavam defendendo. Golias chegava na porta, mas eles botavam Golias para correr, eles não deixavam Golias ficar em pé. A turma que vem, o Pietro, a Heloísa, as crianças que vêm por aí, essa turma que respira essa atmosfera, essa turma que não tem uma sala com ar condicionado como tinha, essa turma que está vendo as situações de hoje, que não tem algumas coisas, mas eles estão vendo, eles estão em pé, eles não desistiram, eles não desistiram. Essa turma como a Miriam, essa turma de jovens que estão vivenciando o que a gente vê hoje, eles podem até não falar agora, mas os espertos, os inteligentes, eles captam, eles pegam. Vai chegar um dia que a gente vai ficar um pouco cansado, vai chegar um dia em que a gente vai ficar meio que assim, defendendo o território, e eles vão chegar e vão dizer: deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. A gente vai estar num ponto e eles estão lá conquistando. Hoje a gente defende, amanhã eles vão tomar aquilo que é nosso. Hoje você investe na sua casa, hoje você investe na sua família, hoje você investe no seu ministério, hoje você investe aqui. Davi um dia protegeu Israel do Golias que veio de Gate para tomar Israel. 20, 30 anos depois, o sobrinho não está mais só defendendo Israel. Um dia Golias e os seus irmãos, os seus que vieram, foram tentar tomar. Hoje o sobrinho não está defendendo, ele está indo lá tomar, ele está pegando aquilo que é por direito, ele está indo fazer a diferença. Deus esteja nessa noite ministrando ao seu coração. Talvez você esteja pensando assim: o que eu sou na igreja? O que eu faço na igreja? É você que determina quem você é. O que eu faço? Eu não entendo o que eu faço. É você quem determina quem você é e o que você faz. Este moço chamado Jonatas, até então, quem é Jonatas? Quem é Jonatas? Quem é Jonatas? A Bíblia diz aqui no verso que lemos que este homem, 24 dedos, as pessoas olham para o texto: nossa, que monstro, que homem alto. Isso não fez nenhuma diferença para Jonatas. Ele se posicionou. E é interessante que o tio, um dia, o tio defende. No outro tempo, o sobrinho ataca. E é tão extraordinário que Davi ensinou o que fazer e como fazer. Hoje a gente luta com algumas dificuldades. Eu não estou falando só de igreja, não. Estou falando com a vida. Com a vida.
Porque às vezes nossos filhos não sabem o que é ter que administrar uma casa. Não sabe não. Sabe não. Às vezes para ajudar a pagar uma conta de água reclama. É como se fosse dar luz a 4 filhos. É como, vou ajudar a pagar a conta de água. Parece que está dando a luz a 4 filhos de parto natural. Mas o banho é de meia hora. Né? Parece que é o fim. Filhão, você não sabe como é que é o trem. O negócio é osso. Só papai e mamãe sabem como é que o negócio. No inverno então, quer fazer canção, compor hino debaixo do chuveiro quente. Até eu, não é? Mas você sabe. Deus está aqui, né, irmã? Você sabe o que você ministra hoje na sua casa. Você sabe. A gente precisa manter isso aqui, irmão, ó. Porque conversa mole, para nos desestimular, sempre vai ter. Irmão, o diabo nunca vai deixar de insistir para que a gente desanime. Nunca. Ele nunca vai deixar de tentar para que um pai de família desista da família, desista da casa, desista do trabalho. Ele nunca vai deixar de insistir para que a esposa desista de tudo, largue de tudo. Ele nunca vai deixar de tentar para enfiar uma depressão, um problema. Ele nunca vai deixar de tentar para que o homem desista da vida. Ele sempre vai soprar, larga a mão, você não vai ter, vai colocar situações, mas eu quero que você se lembre disso, porque isso não é diferente na vida ministerial, na vida pastoral, não é as mesmas lutas. Eu olho e falei outro dia para o meu irmão, nós estamos no meio do ano, algumas coisas ainda não aconteceram, parece que por mais que eu faça, parece que algumas coisas, a coisa não está na velocidade que eu quero, mas escute bem, a gente sabe de quem é a promessa, a gente sabe quem é que falou, a gente sabe quem é que levantou. A gente precisa fazer a parte. O Golias levanta, ele já caiu antes, o irmão dele já caiu ontem, e outros vão cair. O que a gente precisa fazer hoje, Nadir, o que a gente precisa fazer hoje, irmãos, é a gente pensar numa coisa. Você, irmã, você, irmão, você pode não estar no altar, você pode não ministrar, você pode não estar lá, presta atenção, você está ministrando para uma geração, você está ministrando para a sua descendência, você está ministrando para a sua vizinhança, você está ministrando para os seus parentes que não são crentes, mas conhecem a sua história. Você saiu com uma mão na frente e outra atrás, como diz aí fora, mas quem olha para você hoje fala assim: eu não sei como ela está em pé, como ele está em pé. Eles não sabem, mas a gente sabe. É a boa mão do Senhor que nos sustenta. A gente não precisou ir para o crime, a gente não precisou vender o corpo, porque Deus tem marcado a nossa geração, Deus tem feito a diferença. Golias, ele se levantou um dia para atacar Israel. Eu não tenho dúvidas que aqui muitos de nós já teve que defender a casa com unhas e dentes, que talvez os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos carnais nem sabem do que a gente já passou. Mas alguns estão olhando. Jonatas, ele foi criado nessa atmosfera. O tio um dia foi desacreditado. O tio um dia, os próprios, e olha que o pai de Jonatas, irmão de Davi, um dia também estava na lista. E agora esse menino faz parte, o sobrinho, faz parte da linha dos 30. E o texto vai dizer para nós que os ambientes moldam e ensinam. Os ambientes vão nos moldar. O que a gente fala, o que a gente ministra. Ministrar não é pregar só. Ministrar é o que a gente faz. Ministrar é como a gente se comporta. Ministrar é como a gente age. Está vindo para a igreja de ônibus? Você está ministrando.
Você está passando por dificuldade, a sua família está vendo? Você está ministrando. Você tem agido com fidelidade no meio da crise? Você está ministrando. Você está passando pelo vale, seus filhos estão vendo? Você está ministrando. Os seus diagnósticos médicos mostraram uma coisa, mas os teus filhos estão vendo você orando e cultuando. Você está ministrando. Você está defendendo o território. Você está marcando a tua casa, está marcando a tua geração. Davi mostrou o que tinha. Atitudes de hoje influenciam guerreiros ou fracassados de amanhã. Depende de como a gente reage. Se um dia Davi te fizesse parte da turma que se juntou e desistisse, com certeza Jonatas não seria o homem que ele é hoje. Quem é que está aqui hoje que pode dizer que sabe o que Deus vai fazer na sua casa amanhã? Porque a gente olha hoje para alguns cenários, a gente diz assim, impossível. Quase que difícil. Impossível Deus fazer alguma coisa. Não fale isso. Nunca mais fale isso. Nem pense isso. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós moldamos o ambiente. Nós ministramos para a vida. Você ministra no casamento. É você que ministra. É a gente que ministra aqui dentro. É a gente que ministra na rua, no trabalho, por onde a gente anda. Davi defendeu dos filisteus. Há 20 e poucos anos atrás, que coisa! Davi defendeu dos filisteus. Está na Bíblia, 1 Samuel 17. 20 e poucos anos depois, olha que coisa interessante. Jonatas se aposta e conquista dos filisteus. Lá atrás o tio defende, agora o sobrinho conquista. Uma coisa é a gente se defender, a outra coisa é a gente ir lá e conquistar. Porque o sobrinho foi moldado no ambiente. A gente às vezes fica parado, reclamando. Eu sempre me preocupo com isso. Porque, irmãos, eu já vi crente dizendo que é crente falar, o diabo ouviu, o diabo fez não sei o que na minha vida. Ele não é onisciente. Ele não é. Se a gente fala, ele escuta. Mas se eu pratico coisas e ele vê, eu estou dando a mesma mensagem. Então se eu estou invocando ele, falando derrota, falando bobagem, dizendo não vai dar certo, se as minhas atitudes são atitudes que invocam obras das trevas, ele está dizendo, é comigo, filho. Você me chamou e eu estou aqui. O dia que Davi enfrentou Golias, ele tinha, vamos falar aqui, 17 anos. Talvez o sobrinho dele naquela época, e é fato, nem fosse nascido. Mas foi nesse ambiente de saber o que o tio plantou, o que o tio fez, e foi incrustando na cabeça, no coração. E esse moço foi crescendo nessa pegada, nessa história. O inimigo sempre assusta. Uma hora ele põe um gigante, uma hora ele põe um com 6 dedos, com 24 dedos, com não sei com isso, com aquilo. Porque esse é o papel dele. Ele sempre vai tentar trabalhar, produzindo no ambiente uma coisa de terror. Mas aqueles que estão ao nosso lado, que tipo de entendimento eles têm sobre nós? Presta atenção que é muito rico isso. O tio defende filisteu que quer entrar em Israel. O sobrinho agora já está lá, porque o tio fez o papel dele. E o tio embutiu naquela geração que o mesmo Deus que deu vitória lá é o Deus que pode dar vitória para eles também. Só que agora o sobrinho não está aqui dentro. O sobrinho está lá. Sibecai matou um gigante, porque Davi o inspirou. Elanã matou o irmão de Golias. E agora Jonatas vem e faz o serviço, matando um que é maior. A ideia, que visão e ambiente nós estamos produzindo hoje?
Qual é? Qual é a visão e o ambiente que nós estamos produzindo hoje? Porque às vezes a gente fica olhando alguns detalhes da Bíblia e a gente se pega às vezes em questões assim do Golias, desse moço, e a gente deixa passar desapercebida a riqueza de detalhes. Mais do que os 24 dedos, mais do que os 2,97 metros de altura, mais do que as coisas que se levantaram, o que a história aqui está nos mostrando é o que nós estamos vivendo hoje, passando por Pedro, passando para os pequenos, passando para os jovens. O que a gente está fazendo agora? Defendendo o território, para que amanhã, os que vêm depois, eles tenham a convicção, falam, eles fizeram, eles vão além, a gente vai além. A história mostra que o convívio, ele faz a diferença. O que as pessoas escutam que a gente fala, e principalmente quem se diz crente, quem se diz conhecedor da palavra, quem se diz que é e solta, põe para fora o que não tem que pôr. Esse menino chamado Jonatas agora é um homem. Ele não pensou duas vezes. Ele não ficou em casa no momento do combate. Joabe está lá. Na hora em que se levantou maior do que os outros dois, ele foi para cima. Começou a zombar. Ele não só enfrentou e derrotou, como ele trouxe despojos de guerra para cá. Está falando muito mais do que situações que nos assustam. Porque assustados, se a gente for olhar para os embates da vida, a gente não levanta da cama. Levanta? Se a gente for olhar para as ameaças do dia a dia, para as dificuldades da vida, a gente não levanta. Se a gente for olhar para o clima, 9 graus hoje de manhã, quem levanta? Se você for olhar para as coisas que você tem que enfrentar, você desiste. Só que a Bíblia nos ensina que há uma atmosfera ao nosso redor, pessoas ao nosso redor, seja na igreja, seja na família, pessoas que a gente não imagina, pessoas que olham para a gente hoje, que a gente não faz ideia, que daqui a 15 anos elas vão dizer assim, sabe por que eu sou o que sou hoje? Porque você há 15 anos atrás mostrou para mim que havia saída na minha vida. Irmãos, tem gente que olha para você, você ainda vai viver isso. Tem gente que vai chegar para você e vai dizer, sabe por que eu sou o que eu sou hoje? Porque há tantos anos atrás eu olhava para você e via a sua vida totalmente impossível de dar certo. E hoje eu olho para você e vejo a sua vida que deu totalmente certo. Por isso que eu não desisti de viver. Eu não desisti de conquistar. Você provou para mim que família dá certo. Você provou para mim que vale a pena confiar em Deus. Você provou para mim que vale a pena perseverar. Porque as nossas atitudes, agora, elas dão destino. As nossas atitudes, nós damos destino. A gente pode até não pensar. O que Davi fez, ele estava dando destino para algumas gerações. Você compartilhou comigo hoje algumas coisas. Dos 30 valentes vieram da onde? Da onde surgiram esses valentes? Do moço que foi escorraçado do palácio. Do moço que foi desacreditado até dentro de casa. E que agora, anos depois, ele conquista. Ele está em casa. E a sua atitude influenciou uma geração. Tomara que essa palavra de hoje ela entre no seu e no meu coração. Tomara que essa palavra nos incomode de tal forma que a gente faça hoje um check-up na nossa mente, nos nossos lábios, no nosso coração, que a gente formate tudo dentro de nós e fale, eu preciso de hoje em diante rever um monte de coisa na minha vida. Porque tem coisas que a gente pode até não aceitar hoje, pode até não concordar hoje, mas nós estamos marcando uma geração que vem por aí. Quem é que está aqui hoje que pode dizer que sabe qual é o seu último dia aqui? Nenhum de nós sabe.
Mas algumas pessoas poderão lembrar-se de nós e dizer assim: eu lembro dele, eu lembro dela, eu lembro de cultos. Quer ver um exemplo aqui? Quantos se lembram de alguns cultos que nós fizemos? Quando acabou a energia, teve aniversário da igreja, ligou os holofotes, nós assistimos um farol de carro ligado na igreja lá embaixo. Quantos se lembram disso? E o culto continuou. Cultos que nós fizemos sem cadeira. Alguns de vocês não viveram isso, mas tem gente aqui que viveu isso. Atmosfera. Os gigantes de hoje são troféus amanhã. Se a gente entender isso hoje, a gente muda o discurso. A gente muda. A gente passa a se comportar de uma maneira diferente. Não são os 24 dedos do gigante que são o destaque de 1 Crônicas, aqui capítulo 20. Mas é a atitude de Jonatas. Foi naquilo que ele foi forjado. Às vezes a gente não consegue entender, então a gente reclama. Qual é a coisa mais fácil a se fazer diante dos desafios? Qual é a coisa mais fácil? Parar. Estou fora. Parei por aqui. Vou pular fora do barco. Tem um lugar melhor? Tem uma coisa mais light? Muito mais fácil. Isso é o mais fácil. Não me diga que não é, porque é. O que é mais confortável? Um assento? Eu quero ser missionário na Amazônia. O pessoal quer ser missionário em Orlando, no Caribe. O que é mais confortável para nós diante das dificuldades? Se entregar para Golias, cortar os dedos, ficar cego, ser subjugado ou enfrentar? É nesse ambiente que Jonatas, ele foi alimentado. E é nesse ambiente que a idade chegou para Davi. E ele viu. Seus olhos contemplaram que a atitude que ele tomou fez sentido. Um dia, ele foi desacreditado, foi desrespeitado, foi desonrado, mas matou um Golias. A história podia ter acabado aí, podia ter encerrado aí, só que Deus não encerrou. Deus tinha outros planos para ele. E eu quero encerrar essa mensagem hoje declarando para cada um de vocês aqui. Eu não sei o que vocês pensam, irmãos, o que vocês passam. Algumas histórias aqui eu conheço alguma coisa. Alguns de vocês choram. Alguns de vocês devem ter alguns pensamentos assim: e o meu, pastor, como é que vai ser? Eu não sei te responder, irmão. Eu não sei dizer para você como vai ser. Eu não quero ser hipócrita de dizer para você que vai acontecer isso ou aquilo. Porque essa pergunta eu também faço para mim. E eu, Deus? Qual será o meu legado? Quem ficará? Todos nós queremos. Mas eu sei que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Hoje a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente imagina uma coisa. A mesma coisa que Davi. Você acha que o dia que Saul tenta matar Davi na lua de mel com Mical, o próprio sogro tenta matar Davi na lua de mel? O que você acha que passou no coração de Davi fugindo? Passava pela cabeça dele que um dia ele ia virar, ser quem foi, e que um dia ele ia ser o inspirador de matador de gigante. Você talvez hoje esteja trabalhando nas maiores das dificuldades. Talvez você trabalhe num lugar que não tem nem apoio para os pés. Talvez você
viva num ambiente totalmente difícil, mas vem coisas por aí por causa do que você está plantando, por aquilo que você está vivendo. Deus sabe, Deus tem um porquê. O que a gente faz agora, os Golias de agora, os gigantes de agora, que Deus permita você em vida ver o troféu por causa da tua posição. Não recue, não recue, insista, permaneça fiel, porque fiel é aquele que tem olhado para você, que tem olhado para nós. Insista naquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida. Não recue nem para a esquerda, nem para a direita. Lembre-se dessa palavra. Os gigantes de hoje são troféus amanhã. Às vezes a gente tem sim vontade, para quê? Eu não vou nem perguntar aqui quem já não disse assim, para quê? Ou por quê? Você pode parar, você pode desistir, é um direito. Você só não pode vir amanhã o Jonatas matando gigante maior, porque você foi o inspirador dele. Amanhã os seus netos, bisnetos, tataranetos, amanhã as crianças desta casa, os que virão, as pessoas vão dizer assim, puxa, eu nunca pensei que eu era capaz, mas eu me lembrei de fulano, de ciclano, de beltrano, e eles fizeram isso, e hoje eu sou fruto daquilo lá. Foi você, foi a senhora, foi você que matou Golias de hoje, para que hoje eles estivessem lá em Gate, tomando aquilo que um dia você defendeu hoje, amanhã eles estão lá, trazendo, tomando aquilo que você semeou no dia de hoje. Pense nisso, meu irmão. O que a gente faz hoje, em todos os sentidos, há um propósito diante de Deus. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se bem,